Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Comigo hoje está aqui no estúdio o Capitão Prestes. Boa noite, capitão. Boa noite, presidente Fabiano. Comigo também, e com ele está a sua esposa Tatiane, hoje fazendo companhia. Hoje é o dia do grude, então resolveram que tem que ficar grudado o tempo todo. E o capitão, é claro, com medo de perder para a concorrência, porque tem, falando nisso, já viu aquele ditado muito conhecido? Quem não dá assistência perde para a concorrência? Já ouviu, capitão? Sim, com certeza. Então, hoje é o dia da assistência, né? Então, hoje o casal passa o tempo todo junto para que não se perca para a concorrência. E como o capitão já perdeu no passado para a concorrência, é bom não errar novamente, né, capitão? Isso aí. Tá certo. Fala aí, isso aí eu vi ali apresentando. Hoje tivemos reunião aqui de mulheres, né? Treinamento das nossas mulheres guerreiras. E eu vi que apresentou o programa para elas e tal. Elas gostaram da sua participação no início, que eu vi que houve uma manifestação muito forte, né? Sim. Tá certo, capitão cada vez mais presente, né, no dia a dia, aí com participação muito importante. Gente, mas vamos lá, semana muito importante, apesar eu fiquei muito focado nas questões de imposto de renda e me dediquei pouco tempo a outra coisa, mas ainda assim foi uma semana com eventos pontuais e recados pontuais aí que estão mexendo com o cenário político e a gente não pode perder tempo, a gente precisa atuar imediatamente para interpretar algumas situações e para que você entenda o que está por trás, às vezes, de um recado, de uma imagem ou de uma até mesmo mensagem direta. A gente tem que sempre olhar o que está por trás, porque na política, capitão, a verdade é que é um verdadeiro jogo de tabuleiro, de xadrez. E eu costumo dizer, a única peça que você pode decidir e decidir não ser é a do peão, porque o peão no tabuleiro é o único que se ferra por causa de todos, né? Mas vamos lá. Essa semana nós tivemos, primeiramente, a questão de Flávio Bolsonaro indo à Casa Branca para ter uma audiência com o presidente americano Donald Trump. Então a primeira coisa foi isso. Não sabia-se o que ia ser tratado lá. A imprensa, eu cheguei a ver um desses políticos de esquerda falando assim, foi lá fazer papel de papagaio de pirata para tirar foto do lado do Trump, porque idolatra o Trump, blá blá blá, falando dessas coisinhas, como se a agenda do Flávio Bolsonaro fosse meramente tirar foto lá com Donald Trump na Casa Branca. Mas, agora, sabendo o que de fato ocorreu lá, há todo um alvoroço em torno disso. Inclusive, o próprio Lula está aí se manifestando com relação a isso, tentando politicamente agir em torno disso por conta da repercussão. Mas antes de tratar, antes da gente analisar o que o Flávio Bolsonaro tratou lá na Casa Branca, em Washington, a gente tem que analisar um aspecto muito claro.
Vocês viram, o Lula teve lá nos Estados Unidos também, como líder de uma nação, presidente brasileiro, e foi recebido por Donald Trump. E vocês viram o quão complexo foi o encontro entre Lula e Donald Trump. O quão protocolar e exigente para que o Lula pudesse entrar na Casa Branca. Primeiro, foi uma conversa de meses. O Lula não chegou assim e ligou para o Trump. Trump, eu tô com a agenda livre amanhã, eu vou dar uma passadinha aí para a gente dar uma conversadinha, pode ser? E o Trump, nossa, beleza, tranquilo, vem cá. Eu também tenho uma folguinha aqui, aproveite e recebo. Não. Que eu saiba, que eu tive ciência, pelo menos um mês de negociação para o Trump poder receber o Lula na Casa Branca. Tá? Foi pelo menos um mês de negociação. Porque, Fabiano, como o negócio? As relações exteriores daqui do Brasil, diplomatas, principalmente, fazem contato com diplomatas de lá. O assunto tem que ser previamente analisado, a comitiva previamente analisada, porque, de fato, tem integrantes da quadrilha que eles não aceitam nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Dilma nem como presidente podia pisar nos Estados Unidos. Por quê, Fabiano? Porque ela participou do sequestro do embaixador americano lá em 1900 e bolinha, que depois ela foi, inclusive, indenizada como sendo perseguida política. Mas não, ela era guerrilheira. Então, assim, tem muitos agentes, inclusive políticos, no Brasil, que não conseguem visto para entrar nos Estados Unidos. Então, quando vem uma comitiva presidencial, primeiro, nome de todo mundo, tem que haver aprovação de todos. Mas vamos simplificar. Houve ali poucos que o acompanharam, porque precisou de um terceiro intermediar a conversa, que foi ali o Wesley Batista, um nome conhecido, principalmente no tempo da Lava Jato. Ele intermediou essa conversa. E depois de uma série de negociações, o que você vai falar? Porque não é igual o Lula faz quando ele vai para determinado evento aqui no Brasil, que começa papo de boteco. E é justamente nesses papos de boteco que eles se entregam à ignorância, né, capitão? Justamente. Que aí começa a falar aquelas besterol, né, de falar que a lua é redonda, aí a Janja gosta de soltar as pérolas dela também, que a gente bebe detergente, né? Essas doideiras é nos papos de boteco. Mas na agenda com o presidente não tem papo de boteco. Você tem que falar o que você quer e blá blá blá. Se não está ali dentro do que foi permitido conversar, não se deve falar. Né? Não se deve. Não tem 9 horas. Então o Lula, diante de todo um cerimonial e toda essa necessidade de comprovações para ter o direito de falar com o Trump, foi lá e conversou com o Trump. É bem verdade, quando chega aqui, o Lula começa a falar, nossa, o Trump me chamou de my friend. No começo eu não sabia o que era my friend, mas depois o meu companheiro falou que era meu amigo, né? É cheio dessas historinhas. Nossa, nós falamos sobre futebol, papo furado. Nada. O Trump já é um camarada muito que já tem uma postura muito impositiva, né? E não é um cara que se entrega a esse besterol, principalmente um besterol interpretado, porque o Lula de inglês deve saber falar tal muito malemar hot dog, né? O que você quer comer, Mr. President? Fala aí, que? Você é o Lula. Hot dog. Não, com a voz do Lula. Não tem. Mr. Lula, o que Vossa Excelência quer comer aqui na Casa Branca? Hot dog. Não. Hot dog, companheiro. Hot dog, companheiro. Então, chega lá, não tem essas coisas, né, capitão? Não tem essas coisas. Tem que ser
bastante objetivo no que se quer. Aí o que me chama a atenção, Capitão Prestes? É como foi a recepção do Flávio Bolsonaro. Primeiramente, uma agenda organizada de forma rápida. Uma agenda organizada de forma rápida. Uma agenda objetiva e presente estavam outras pessoas de primeiro escalão do governo Trump e isso me chama atenção, que não foi a primeira vez que recebem uma autoridade, porque o Flávio Bolsonaro é uma autoridade, é um senador da República, ok? Mas recebe com mais praticidade e mais celeridade do que o próprio presidente da República. Entende o quanto esse governo do PT tem assim, uma visão péssima internacional com relação a ele? Sabe? Uma visão péssima. Porque no passado também a gente já viu que o Eduardo Bolsonaro, que hoje reside nos Estados Unidos, também conseguiu falar com o Trump antes mesmo do próprio Lula. Com coisa que a Casa Branca recebe qualquer pessoa, mas é a forma como eles enxergam o Brasil. Eles veem mais representatividade nessas figuras de direita, Eduardo Bolsonaro, ali agora o Flávio Bolsonaro, mas também tivemos outras figuras de direita com acesso ao Trump, mas eles veem com mais relevância essas pessoas do que o próprio presidente da República. Quando chega aqui, o Lula quer se agigantar. Começa lá nos discursos dele falando, porque eu disse pro Trump isso, eu disse pro Trump... Não, primeiro que você não disse nada pro Trump, você disse pro intérprete. Mas tudo bem, não vou ser ignorante achando que não chegou ao Trump. Mas os intérpretes brasileiros, que normalmente, nesse caso, é intermediado por um diplomata. Por quê? Porque uma coisa é o que você vai falar para o seu intérprete, outra coisa é o que o presidente americano vai receber do intérprete dele. Isso é praxe. Então, ele não recebe diretamente a interpretação daquele que acompanha a comitiva visitante. Ele tem um intérprete direto dele que fala, ele falou isso mesmo. Era isso mesmo que ele estava falando. Compreende? Para não haver jogo de palavras. Então, eu fico surpreso o quão assim, há mais consideração por pessoas de direita no país, e no caso aí do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e anteriormente Eduardo Bolsonaro, do que o presidente da República. Sabe? Talvez você pense que não, isso é irrelevante. Não, gente, para relações internacionais, isso diz muita coisa. E aí eu tenho que lembrar que, da vez passada, o Eduardo Bolsonaro, através do que ele falou com o Trump pegou e enquadrou o Alexandre de Moraes na lei Magnitsky, baseado no que Eduardo Bolsonaro falou. Não foi de um diplomata, não foi de um ministro, não foi de um representante. Não. Foi do Eduardo Bolsonaro, que à época era ainda deputado federal. Ou seja, o que um deputado federal falou para o presidente americano tem mais poder, mais influência do que o chefe de Estado, do que os embaixadores de uma nação. Vocês estão me entendendo? Eu estou tentando mostrar para vocês o quão insignificante o governo do PT
coloca o Brasil diante dos olhares internacionais. Agora, depois da volta dele, se descobriu o que o Flávio Bolsonaro foi fazer nessa reunião com o Trump. E assim, Capitão Prestes, ele simplesmente conseguiu que uma nação, e nesse caso, a nação mais poderosa do mundo, enquadrasse uma organização criminosa brasileira como terrorismo. Você está entendendo que, assim, não está sendo diplomatas, não está sendo ministros, não está sendo a alta cúpula do governo, mas uma pessoa, no caso desse, um senador, não levou abaixo assinado, não levou nada. Falou assim, olha, isso daqui é uma organização criminosa. Certamente levou um dossiê que comprova que realmente é uma organização criminosa. É porque é diferente do que muitos pensam. Não, ele está fazendo isso porque está perseguindo aí a esquerda brasileira. Não, Estados Unidos não tem isso. Se ele tomar uma atitude fora da esfera jurídica, ele vai preso. O presidente da República, tanto que ele estava respondendo processo até esse tempo atrás aí, por quê? Por assédio sexual. Ia ser preso. Conseguiu fazer um acordo de ser inocentado, mas um presidente americano ia ser preso. Sabe? Então, assim, lá a lei não é bagunçada. Não é interesseira igual é aqui no Brasil. Né? Então, assim, o cara chegou lá, certamente levou um dossiê que prova o que ele estava falando. Que, de fato, PCC e Comando Vermelho é uma organização criminosa tipificada na lei antiterrorismo americana. Ele provou, ele teve que provar para que, de fato, o país, Estados Unidos da América, pudesse enquadrar essas duas organizações na lei antiterrorismo. Então, assim, diferente do que o Lula está falando aí, falando assim, nossa, estão fazendo isso por maldade, por pirraça. Não. Estão fazendo baseado em comprovações. Porque se não for isso, o Marco Rubio, que não estava quando o PT foi, não foi quando o Lula foi lá, Marco Rubio não estava lá. Não deu importância, mas agora estava junto. Se ele pegar e fazer algo por interesse próprio e tal, ele vai preso lá. E olha, lá vai preso mesmo. Sabe? Então não é do jeito que o Lula está vendendo, que mentiram a respeito do Brasil e aí, por conta disso, enquadraram o Brasil numa questão tão grave internacionalmente. Não, foi levado com comprovações. Mas aí, Capitão Prestes, eu, curioso, falei, eu tenho que saber distinguir o que é uma organização terrorista. E aí eu vou ler, capitão, para você me dizer se o PCC ou o Comando Vermelho se enquadra nessa definição de organização terrorista, ok? Então vamos lá. Um grupo terrorista, para ser um grupo terrorista, primeiro, tem que ser uma organização estruturada. Eles são? Sim. Que utiliza violência. Eles utilizam? Muito. O medo e atos de intimidação para atingir objetivos. Sim. Aí, dentre os objetivos políticos. Sim. Inclusive, nós vimos, o Lula estava negando isso, mas no Rio de Janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa foi preso por vínculo com quem? Com o Comando Vermelho. Então vai falar que não atua na política? Um dos estados mais importantes do Brasil e o presidente da Assembleia Legislativa preso por envolvimento. Tá, vamos lá. Para alcançar objetivos políticos, ideológicos. A gente está vendo organização nisso, eles atuando por uma ideologia? Sim. Ou religiosos. Não tão extremista como há em outras regiões, mas ainda assim há sim. Sim. Até porque esses dias aí o próprio Lula estava acusando determinado pastor por recebimento de oferta de membro do Comando Vermelho.
Então não tem como negar isso também. Entenderam, gente? Então, assim, dentro de uma definição técnica objetiva de terrorismo, se enquadra assim. Aí, eles não sabiam o que ele ia fazer lá, aí, aparecendo isso, vem a surpresa, o governo Trump pegou e enquadrou PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Aí bateu o desespero nos padrinhos dos bandidos. E agora está tendo toda uma ação para tentar, primeiro, desqualificar Flávio Bolsonaro mediante ação. O Bolsonaro, eu vi o Lula dizendo porque esse Flávio é um traidor da nação por dizer nos Estados Unidos e pleitear nos Estados Unidos o enquadramento do PCC e do Comando Vermelho. Rapaz, o Lula, cara, não sei se você está entendendo. Brasileiro não é criminoso, cara. Brasileiro não é criminoso. Você acha que nós vamos defender esses bandidagens que você não dá conta, bicho? Você não dá conta. Na verdade, assim, há muitas denúncias até de laços íntimos, né, da esquerda com esses grupos criminosos. Você acha mesmo que o brasileiro vai considerar o Flávio Bolsonaro traidor por ele conseguir algo que você não conseguiu? Né? Você acha mesmo? Você tem? Mas eu vou além. Você que é esquerdista, esquerdopata, doido da cabeça, você concorda realmente com isso? Você concorda com Lula que foi uma traição pedir socorro internacional contra essas duas organizações? Você acha mesmo, então, que o governo Lula estava sabendo lidar, controlar essas organizações criminosas que crescem dia após dia, ocupam cada vez mais posições estratégicas na sociedade? Você acha mesmo? Eu acredito que não. Nem o mais tapado dos esquerdistas acreditam nisso. Não pode. Então agora está havendo toda uma campanha da esquerda para tentar, desqualificar a condição do Flávio Bolsonaro como sendo a pessoa que conseguiu isso. Que ele foi lá num dia, conversou com Trump e saiu de lá já com a conquista na mão. Que é enquadramento como terrorista essas duas. Mas aí qual que é o medo da esquerda? E isso eu estou vendo que a Globo está noticiando bastante. Olha, o que pode acontecer a partir daí? O que os Estados Unidos já fez com outros países que enquadrou ali grupos terroristas? E tem alguns, a própria Colômbia ali com aqueles cartéis, México com os cartéis, mas diretamente os Estados Unidos nunca invadiu nenhum país por conta disso. Mas há sim ações conjuntas. Lembrando que só conseguiram derrubar Pablo Escobar uma ação conjunta dos Estados Unidos com o governo da Colômbia. Foi uma ação conjunta. Senão, Pablo Escobar estaria até hoje aqui, dominando um país inteiro e destruindo o mundo com as drogas. Então, quando enquadrar o Cartel de Medellín como organização terrorista, os Estados Unidos fica ou tem ali a brecha legal para conseguir, primeiro, financeiramente custear ações de combate ao crime. Só que o combate ao crime, Capitão Prestes, nos Estados Unidos é igual aqui no Brasil, que você pega o bandido, chega para ele aí, você não te bateram não, né? Foi tudo direitinho, você não se sentiu ameaçado, coagido, você tá bem? Você tá bem? Não, lá não é assim não. Lá é daquele jeito que a gente tá vendo ali, eles mostrando de vez em quando nos vídeos, uns traficantes ali de barco, saindo da Venezuela, já viu?
Simplesmente vai lá, sobrevoando, metralha, tiro, bomba e acabou. Né? Mas Fabiano, e se não for traficante? Ah, sim, se não for traficante, a pessoa vai se anunciar. Eu não sou traficante, e mediante uma ordem de parada, ela vai parar. Mas, primeiramente, ainda assim, ela vai ter anunciado à guarda costeira que ela está entrando em águas internacionais, que ela está entrando ali, para ela estar identificada. Não é, ela não vai de forma sorrateira e secreta. Não é isso? Porque dá a impressão que eles falam com a gente que eles pegam uma bomba, jogam lá em cima do barco e tal, sem saber quem está dentro do barco. Não. Existe todo um cronograma. Primeiro, guarda costeira. Tem um barco aqui. Se identificou? Não. Vocês têm ciência que tem um barco assim, assim, assado? Se é pesqueiro? Não. Dá ordem para parar. Para imediatamente. Não parou, meu irmão? Tá. E é disso que eles estão com medo. Eles estão com medo de repente, um dronezinho lá na favela da Rocinha, tá lá o bailão do funk, todo mundo armado, metralhadora, fuzil, uma ação americana, sem precisar de autorização e acabar matando pessoas que são, por demais, importantes para a esquerda. Né? É isso, gente. Você pode falar, pode tentar colocar o que for na tua cabeça. Eu ouvia o Lula dizendo que, oxa, isso daí vai quebrar muita empresa. O quê? Qualificar PCC e também Comando Vermelho como organizações terroristas vai quebrar um monte de empresa, Lu? Que tipo de empresa, cara? Nossa, isso vai comprometer os negócios do Brasil, inclusive o Pix. O quê? Rapaz, falta ele falar que vai acabar a luz. Gente, nós vamos ter que racionar a luz, porque agora Comando Vermelho e PCC foram enquadrados como terrorista e vai começar a faltar energia. Pô, gente, eu me sinto realmente ofendido com isso, capitão. Realmente, porque assim, ele deve pensar assim, não, só tem burro no Brasil, é todo mundo burro, e o que eu falar o pessoal vai entender, vai aceitar. Então, o Flávio não é herói, o Flávio é bandido. Por que ele é bandido? Por quê? Porque agora, por conta disso, o Pix... Sim, mas... Então me diz, o que o PCC e o Comando Vermelho tem a ver com o Pix? Só se tem alguma coisa a ver, a gente não está sabendo. Né? O que eles têm a ver com um monte de empresa? Só se tem um monte de empresa usada para lavagem de dinheiro que a gente não está sabendo, né, seu Lula? Então, gente. Então agora eles estão tentando. E a Globo está nessa. A Globo está nessa, tentando fazer que o povo acredite que, de fato, o Flávio não teve uma atitude heróica e que beneficia o Brasil. E sim que ele é um traidor. Né? Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Ficar atento porque ano eleitoral, infelizmente, tem muita gente ignorante que acaba, às vezes, acreditando nessas doideiras. Né? Acaba acreditando nessa doideira. E agora vamos querer botar culpa de cada coisa aí, a bolsa está caindo. Foi porque agora o PCC e o Comando Vermelho são terroristas. Não, gente, entenda que esse enquadramento faz com que os Estados Unidos legalmente consiga destinar recursos americanos para ações de combate americano contra essas instituições sem precisar de autorização do governo local. Então, ou seja, para os Estados Unidos combater essas organizações que, inclusive, o próprio Donald Trump disse que tem entrada nos Estados Unidos, ele precisa de uma brecha legal e esse enquadramento lhe dá essa brecha legal. Ele vai poder combater, sim, essas duas organizações criminosas com a eficiência, com os recursos e capacidade que o governo americano tem. E daí o desespero da esquerda. Né? Daí é bem verdade que tem gente de direita que vem com as loucuras, né? Vem com as loucuras. Ontem eu vi um desses apaixonados, né,
que botou lá uma montagenzinha da Força Armada Americana ali prendendo o Lula igual prendeu o Maduro. Diferente. É bem verdade que, no caso do Maduro, eles tinham comprovações, prova, tanto que o Maduro está participando de um julgamento na corte americana, onde ele tinha participação nos cartéis de droga. Se descobrirem isso do Lula, a casa cai, né? Eu quero acreditar que não tem. Beleza. Próximo bloco, nós vamos falar também de alguns eventos aqui no Paraná, porque Flávio Bolsonaro teve ontem aqui no Paraná. Vamos falar um pouco sobre isso, como que anda a política aqui no Paraná. Olá, Brasil, estamos de volta ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Se você ainda não nos segue, vai lá, não custa. Só clicar ali em seguir para você receber ali todas as movimentações, receber todos os conteúdos que vão sendo inseridos, mas também no Instagram você pode seguir pormaisbrasil.br, no Facebook, Por Mais Brasil, siga-nos nas redes sociais, porque é muito importante para alcançarmos cada vez mais pessoas. E quer conhecer mais o Por Mais Brasil? Pode também nos conhecer no www.pormaisbrasil.org. Ali tem o BR no final, não é só .org, né? Só .org. E você vai conhecer o nosso trabalho, todo o trabalho que nós fazemos de politização, de capacitação das pessoas para representar muito bem a direita, que é aquilo que nós temos como ideologia política, mas também para ter uma presença mais forte na sociedade, e o reaparelhamento da sociedade é algo importantíssimo, e nós estamos vendo isso através da ação de muitos esquerdistas mal intencionados. Para nisso, semana passada eu não falei sobre isso, mas ainda assim algo que ficou muito forte, Capitão Presto, decisão de um juiz que ideologicamente, e a gente viu porque de fato ele é de esquerda e não esconde para ninguém nas redes sociais dele, diz muito a respeito disso, sobre o homeschooling, né? Então, ali mandou prender um casal que tinha essa cultura do homeschooling, mas não é porque o filho era analfabeto, não, inclusive os filhos dele foram feitos testes, até a defesa colocou testes, que eles estão muito mais à frente, capazes intelectualmente, do que a maioria dos estudantes de escola pública, mas esse juiz, ideologicamente, ainda depois tirou sarro, né? Mas a gente está vendo que eles estão aí, ocupando posições estratégicas, e nós temos que lutar para que haja um reaparelhamento da sociedade. E o Por Mais Brasil atua nisso, garimpando pessoas, dando a ela a capacitação, a estruturação, a estratégia, e depois lançamos para ocuparem as diversas posições estratégicas da sociedade, seja ela qual for, conselho tutelar, professor, diretor, né, presidente de associação, vereador, deputados. Nós atuamos para formar pessoas para ocupar, exercer muito bem essas funções muito importantes na sociedade. Mas vamos falar um pouco agora de Paraná, porque ontem nós tivemos um evento, e quando eu digo ontem, 29 de maio, um evento muito importante, que foi um evento do PL do Paraná, onde esteve presente aqui o pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Gente, e aí a gente tem que começar a interpretar algumas coisas e também trazer à luz outras coisas. Por que eu disse um evento do PL? Porque foi um evento do PL. Lançamento de pré-candidatura do PL. Né? Fabiano, mas não é PL novo? Não. E ontem ficou muito claro que não é PL novo. E por que eu tenho que te dizer isso?
Porque apesar de haver um namoro aqui no estado do Paraná entre PL e Novo, Deltan Dallagnol está no Novo, né? E o Sérgio Moro está no PL, tem também alguns pré-candidatos conhecidos aí, Chiquini no Novo, né? Há uma ruptura nacional do Novo com o PL por conta da pré-candidatura do Romeu Zema e também de muitas falas de Romeu Zema contra o Flávio no que diz respeito ao envolvimento aí com o Banco Master, tá? Então, a nível nacional, há sim uma ruptura, talvez não definitiva, mas momentânea existe. Ninguém queira disfarçar isso. E já aqui no Paraná, há um namoro. Os dois estão ali. Só que aí, eu conversei com algum amigo que foi no evento e pedi para ele algumas questões só para eu interpretar, isso que vale a pena dizer. Primeiramente, o evento aqui foi do PL. Não havia autorização para que houvesse uma exposição conjunta. Então, não havia lá absolutamente nada publicitário, marketing, visual do Novo, somente do PL. Mas tem algo que nos dá um recado maior ainda. No palanque, tirando Deltan Dallagnol do Novo, ninguém mais do Novo teve acesso ao palanque. Diferente do PL, que os deputados federais do PL tiveram acesso ao palanque. Tá? É tudo uma grande disputa para aparecer na foto, vamos dizer assim. Mas tem alguns recados que a gente não deixa passar. Então, eu soube que grandes lideranças, vou citar uma, o Chiquini. Gente, você pode discordar dele, que é espetaculoso, você pode falar o que quiser, cada um tem sua opinião, e respeito o direito de cada um pensar o que quiser. Mas dizer que ele é uma figura política irrelevante, isso ninguém pode dizer. Né? Pode discordar dos pontos de vista dele, mas irrelevante ele não é. E assim, nem perto conseguiu chegar. Já figuras do PL tiveram acesso a níveis diferentes. E eu conversei com alguém sobre isso. Falei, olha, vão tentar de todas as formas, porque querem dar a impressão de que o Novo, o Partido Novo, tem um pensamento diferente de Romeu Zema, que criticou Flávio Bolsonaro por conta do envolvimento com o Banco Master. E eu já falei sobre isso aqui. Né? Posso apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro representando a direita, mas concordar com doideira eu não concordo, não. Eu não sou esquerdista. Esquerdista que fica falando que o Lula não é ladrão. Né? Agora não, eu não sou assim, não. Então, ele tem que dar resposta a isso. Mas eu vi que e o PL, o Novo do Paraná, emitiu nota que não concorda com a posição que o Zema tem se colocado em criticar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Com coisa que, tentando transparecer de que o Novo não está com o Zema, ou que o Zema não tem a devida influência dentro do Novo. E não é verdade. O Zema é o maior nome influente dentro do Novo. Não é assim. A influência de Deltan Dallagnol no Novo, perto de Zema, é 0. Numa escala de 0 a 10. Qual que é a influência do Deltan Dallagnol dentro do Novo, no Novo Nacional, né? Aqui no Paraná não, aqui no Paraná eles são os dirigentes. Mas no Novo Nacional, qual a influência de 0 a 10 do Deltan Dallagnol no Novo Nacional? 0.
Ah, Fabiano, zero. Tá bom. 1. E qual a influência do Zema no Novo Nacional? 10. Estão tentando dar a entender que o Paraná não concorda com o Zema, não apoia o Zema e blá 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 blá, e vão pedir que o Zema seja expulso ou tenha a pré-candidatura dele cancelada. Eles não sabem, eu quero acreditar que eles não sabem qual que é a influência do Zema dentro do Novo Nacional. É o Zema que comanda o Novo. É o Zema. Entendeu? É o Zema que comanda o Novo. E aqui o Paraná tem essa ilusão. Você vai lembrar comigo, Capitão Prestes? Lembra que eu falava a mesma coisa do Ratinho? Você lembra? Falei, gente, vocês são apaixonados, vocês são funcionário público. Vocês ficam achando que o Ratinho tem influência dentro do PSD nacional. E não tem. Você lembra que eu falava isso? O pessoal achava, não, o Ratinho é a última bolacha do pacote, vai ser candidato à presidência da República. Gente, não vai. Por quê? O Paraná, a nível de influência, representa ainda assim pouco no aspecto nacional. O Paraná, eu amo o estado do Paraná, sou extremamente bairrista, sou nascido no estado do Rio, fluminense, mas eu adotei o Paraná no meu coração e o Paraná me adotou. Não estou questionando isso, mas temos que entender e saber colocar cada um no seu degrau. E o Paraná, politicamente, a nível nacional, não tem expressão. É dessa forma que eles enxergam. A relevância nacional partidária começa por São Paulo, depois vai para Minas, depois vai para o estado do Rio de Janeiro. É assim que funciona. Saiu, mas e depois do estado? Aí entra o eixo Nordeste. Normalmente o Nordeste é como se fosse um conglomerado, um consórcio. Não entra um estado só. Eles normalmente são muito unidos, as bancadas do Nordeste, e conseguem trabalhar junto. Então é nesse nível que se discute as coisas. E aí, o pessoal do Novo do Paraná acha que eles têm influência para mexer no comando nacional. E não tem. E aí eu até fiz um alerta. Cuidado, eu vi algumas lideranças do Novo batendo firme e forte no desenho, hein? Cuidado, hein? Saiba como é que é a política. Já tentaram. Eu sei muito bem o que eu estou falando, tá? Lembre-se que aconteceu conosco no PMB em 2024, de uma interferência. Nós não nos vendemos aqui no Paraná, a Nacional se vendeu, e se não houvesse expertise e ação rápida da nossa parte, a gente teria perdido a chapa inteira de vereadores e ainda a pré-candidata a prefeito, que inclusive foi para o segundo turno. Então, assim, pessoal do Novo, que está aí batendo no Zema, querendo ridicularizar, minimizar a posição dele, colocar como se ele não tivesse influência, vocês estão enganados, tá? Se ele chegar aqui, bater a mão na mesa e mandar imediatamente romper a aliança com o PL, vocês vão ter que botar o rabinho entre as pernas e atender. Porque, volto a dizer, ou pelo menos leiam o estatuto, como funciona uma organização partidária. Interesses da Nacional, se não tivesse pré-candidatura à presidência da República, tudo bem, eu acho que vocês conseguiriam juridicamente aqui conseguir a autonomia e conseguir algumas condições, porque eu consegui isso no PMB. Mostrei que havia um interesse maior do que a decisão nacional, que é uma candidatura própria do partido no município de Curitiba à época. Agora, você aqui no Paraná, vocês não têm candidato, vocês estão apoiando um candidato de outro partido. Se a Nacional, que tem uma candidatura à presidência, se sentir prejudicada por vocês, ela vai intervir aqui, ela vai dissolver o diretório estadual e simplesmente vocês que estão aí vendendo um peixe que não é de vocês vão perder espaço e talvez serem expulsos
do partido por conta disso. É assim que funciona, está no estatuto. É só um alerta. Não tem nada a ver comigo, não estou lá no Novo, não estou no PL, mas é só um alerta. Que eu estou dando para vocês, cuidado. Porque às vezes o cara daqui do Paraná, e beleza, volta a dizer, eu sou bairrista, sou daqui, o Paraná aqui tem como minha prioridade, mas eu sei qual que é meu lugar na fila do pão. E eu acho que esse pessoal aí não está sabendo qual que é o lugar do Paraná na fila do pão e está indo com muita ousadia contra uma figura nacional e que tem, volto a dizer, autoridade dentro do Novo. É só um alerta. Está aqui gravado, capitão, como se diz. Não é uma ameaça, é só um alerta. Não é isso? Está aqui registrado. Depois a gente vê com o tempo o que pode acontecer, não é isso? Então tá. Mas aí o Flávio teve aqui ontem e tal, e o pessoal do Novo foi impedido de subir no palanque. O único que subiu no palanque foi o Deltan Dallagnol. No mas, ninguém do PL, deputados federais, ninguém pôde subir no palanque. E para encerrar, o Capitão Prestes, na Câmara de Curitiba nós tivemos um caso aí que está ganhando repercussão, que é de rachadinha, novamente, de rachadinha. O vereador Lorenz foi pego em flagrante, eu vejo, porque o vídeo ali mostra um flagrante disso, e certamente aí estou vendo que até uma celeridade da Câmara de dar resposta a isso, porque é ano eleitoral, né? Mas certamente terá o mandato cassado por rachadinha. Lorenz do Progressista, né? Lorenz do Progressista. Isso ganhou aí o noticiário essa semana toda. Muito vexatório o vídeo que passou para ele. Uma liderança em ascensão do bairro do Xaxim, o meu bairro, diga-se passagem, né? Em ascensão, eu digo assim, porque eu particularmente não sabia quem era Lorenz. Nem sabia que ele era do Xaxim. Depois que eu fui pesquisar, sei agora quem é e de onde é. Conheço muito bem ali. Mas já começou muito mal. Primeiro ano de mandato, né? Já aí, primeiro ou segundo ano de mandato, né? Já cometendo crime. Crime. Vai ser aí crucificado já já. Né? Rapidamente a Câmara já está usando de expediente para tratar essa situação. Volto a dizer, ano eleitoral, todo mundo quer aparecer. E, pelo que vejo, vai haver a cassação do mandato do vereador Lorenz. Algumas pessoas me e aí, Fabiano, quem que assume? O vice. O vice não, o suplente do progressista, né? Que a cadeira é do progressista, o suplente assume, não sei quem que é o suplente do progressista, mas vi também ali aquela Camila Gonda, do PDT, criticando os vereadores do Novo. Os vereadores do Novo gravaram um vídeo onde estava ali o Kilter, o Bruno Seco, Éder Borges, né? Mas eu esqueci qual que é o nome dos outros vereadores. Estava ali, fizeram um vídeo, porque foram eles que apresentaram ao Conselho de Ética o processo de cassação, pedido de cassação do vereador Lorenz. Essa Camila Gonda, ela começa a pontuar e a desqualificar cada um do Novo. Aí falou que o Éder Borges responde processo por nepotismo, que é verdade. É verdade. Se vai ser condenado ou não, mas você responde no gabinete. Falou do Kilter por ter destinado verbas públicas para a instituição onde o primo dele é presidente. Não sei se isso é verdade, não pesquisei. Se ele não se manifestar, eu fico achando que é verdade. E falou do Bruno Seco. E o que falou do Bruno Seco? Que o partido pela qual Bruno Seco foi eleito tinha sido julgado, condenado ou lançou de forma afirmativa, ela disse que lançou candidaturas de mulher laranja na eleição. E aí colocou lá a cara do Bruno Seco. Bom, aí eu tenho que responder porque mexeu comigo. Mexeu comigo. Vamos lá, Camila Gonda.
eu costumo tratar as pessoas de duas formas, tá? Ignorante e louca. Ignorante é aquela pessoa que fala o que não sabe, né? Louca é aquilo que sabe, mas ainda assim permanece em falar besteira. Por que louca? Por quê? Porque isso gera processo. Pode gerar inelegibilidade. Olha a lei das fake news, tá? Você pode ficar inelegível por conta disso. Então, uma pessoa para fazer um troço desse em sã consciência, eu nunca acredito que não tá. Então, vereadora, como você, eu acho que ou é louca, ou você é louca, ou ignorante. Você me pareceu ser bem inteligente, não ignorante. E aí sobra a parte de louca para você. Nós, do PMB, à época, não sou mais do Partido da Mulher Brasileira, que agora chama o Democrata, mas à época era eu, inclusive, sou uma das testemunhas no processo. O PT, partido que você apoia, que gosta dessas mentiras, que gosta de tentar, de forma não democrática, conseguir as coisas, entrou em 4 cidades contra a gente, contra chapas que nós montamos. Dentre elas, Curitiba. Em 4 cidades. Que eu lembro aqui de cabeça: Curitiba, lembro de Pinhais, eu lembro de Foz do Iguaçu e de Cascavel. O PT, que você apoia, entrou contra a gente por suposta candidatura laranja. Entrou a esmo, no desespero. Ok, faz parte do jogo. Tem essa prerrogativa? Beleza. Nós ganhamos os 4 processos. Nós ganhamos os 4 processos. Nos 4 processos, o juiz entendeu que não havia indícios e foi além de que as provas colocadas no processo dão a certeza, a firmeza em dizer que não eram candidaturas laranjas. Então não fomos simplesmente inocentados por falta de provas. Não, as provas que haviam davam ao juiz, ao julgador, a certeza da decisão. Ou seja, dona Camila Gonda, PDT de Curitiba, você é mentirosa. Você é caluniadora. Tá? Eu, pelo menos, sugeri ao Bruno Seco que entrasse com ação contra você. Não uma mera ação civil, mas criminal. Por quê? Porque fake news é crime. Então, não só reparadora, mas também criminal, que pode deixar você inelegível. Tá? Por isso, porque você afirmou algo que você sabe. Porque você não é burra. Você sabe que é mentira. Você só é louca. Burra não. E digo novamente, louca, não vi nenhum laudo teu de loucura, mas essa ação é de gente louca. Sabe? Hoje, com todo o acesso à tecnologia para saber de notícias, de a pessoa falar um troço desse, tem que ser louca. Sabe? Então é só para também a gente colocar a esquerda no seu devido lugar. Né? Só para colocar a esquerda no seu devido lugar. Aquela época que o Lula falava, olha, existe 10 milhões de crianças na rua no Brasil, ninguém tinha como consultar, ficava acreditando. Essas doideiras as pessoas estão falando e acham que os outros não sabem, né, do que elas estão falando. Mas, no final das contas, é o desespero para aparecer de alguma forma. Né? As pessoas hoje buscam notoriedade e não relevância. E, infelizmente, essa vereadora buscou notoriedade, mas penso que se deve, na justiça, se colocar ela no lugar dela, que é o que menos precisamos quando gente assim. Bom, tendo dito isso, é isso. Tem mais alguma coisa, capitão? Não mais. Tá certo. Gente, uma semana abençoada a todos vocês. Deus abençoe a todos, família, negócios, saúde. Vamos em frente, que cada dia que passa vai se afunilando mais. Período eleitoral, agora terminou o imposto de renda. Posso me dedicar integralmente para os nossos objetivos políticos e eu agora visto a armadura e entro de fato para a guerra a partir de agora no contexto eleitoral. Vamos em frente. Um grande abraço a todos.